bebê de 5 meses, há um risco muito grande e preocupação com o aumento de doenças que podem afetar principalmente essa população, que é o caso de coqueluche, por exemplo, que é uma doença que vem subindo bastante no estado de São Paulo, por exemplo. Chegaram a 139 esse número de casos desde no começo de junho, aliás. Para você ter uma ideia, o aumento é de quase 770% na comparação com o mesmo período do ano passado. Por isso, a gente vai conversar agora com a pediatra Patrícia Maranhão Terrível. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Tarde Band News, sempre um prazer recebê-la. Primeiro, eu queria que você identificasse para quem nos assiste o que é exatamente a coqueluche e quais são os riscos que essa doença oferece para a população. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Essa é uma doença que está preocupando muito nós, pediatras, tá? Porque realmente aumentou muito o número de casos e é uma doença de risco para crianças pequenas, principalmente as menores de 1 ano, tá bom? Ela é uma doença causada pela bactéria Bordetella pertussis e ela propaga junto com os outros vírus, com todas essas infecções que a gente está tendo aí, porque ela é transmitida por gotículas. E ela tem algumas fases. A primeira fase, que é a fase catarral, que é quando a criança começa com aquela coriza, uma tosse seca, febre, ela dura até mais ou menos 2 semanas. E depois dessa fase é quando ela tem a tosse característica da coqueluche, que é aquela tosse de cachorro, que a gente fala que faz um guincho. Então, a criança, o adulto, ele começa com... e aí ele puxa esse ar. Então, essa fase preocupa a gente. Essa fase que é bem característica é quando a gente tem que procurar mesmo ajuda médica, procurar o pronto-socorro, procurar o pediatra, porque em crianças que não foram vacinadas ou estão com a dose da vacinação incompleta ainda, ela pode evoluir para uma insuficiência respiratória e evoluir até para óbito. Por isso que é muito importante procurar ajuda, porque ela tem tratamento, é tratada com antibióticos e a gente pode prevenir também através da vacinação. Pois é, doutora, você tocou em um ponto essencial, vacinação em uma doença que eu reforço aqui, pode levar à morte. Só que a realidade não é exatamente essa, né? Pelo menos segundo o que se espera dos pais, por exemplo. É um índice de vacinação que ainda pode crescer. Eu queria entender exatamente quais são os motivos para pais ainda não levarem crianças que já a partir de 2 meses de idade têm que ser vacinadas. Por que eles não fazem isso? Tá. Então, a gente precisa entender que essa vacina, ela é de graça, gente. Ela tem em todos os postos de saúde, tá bom? Então, não tem desculpa para não vacinar, tá? Hoje, em 2024, a gente está com uma taxa de 76% só de adesão à vacinação. Isso é muito grave. Por quê? Essas crianças, elas têm que ser vacinadas com 2, 4 e 6 meses. Depois tem o reforço com 15 meses e o reforço com 4 anos, tá? Hoje está caindo o quê? Existe uma política anti-vacina, existe a comodidade, depois eu vou, depois eu levo. E nós também, no caso da coqueluche, nós não temos que vacinar só as crianças, tá? Então, quando a mãe está gestante, ela deve ser vacinada também, porque vai passar anticorpos na hora da vacina pela placenta para o bebê e depois na hora que ela estiver amamentando também. Então, a gestante, toda vez que ela estiver grávida, toda gestação, ela precisa vacinar. E as pessoas ao redor dela, então o pai, os avós, babá, quem for cuidar dessa criança, também precisa vacinar contra a coqueluche, tá bom? Nos adultos, a gente recomenda aí vacinar pelo menos a cada 10 anos essa dose de reforço. Pessoas que ficam com crianças menores de 2 anos e profissionais de saúde que trabalham nesses setores. Esse ano a gente está abrindo até para berçários, creches, para todo mundo que trabalha e tem contato com essas crianças pequenas. Eu queria entender também, doutora, se essa questão é uma questão apenas do Brasil ou mundial. Por que eu faço essa pergunta? Eu buscava alguns dados antes da entrevista e o próprio Ministério da Saúde brasileiro vem alertando que na União Europeia, por exemplo, se registrou alta em 17 países. Até 31 de março deste ano, foram registrados mais de 32 mil casos. Na Ásia, especificamente na China, também mais de 32 mil casos, inclusive com óbitos, 13 óbitos.
É de fato uma circunstância global que a gente está vivendo neste momento, a falta de vacinação e até falta de preocupação de muitos com essa doença que pode matar os filhos, né? A coisa mais preciosa que uma família pode ter. Isso, uma boa pergunta, João. O que acontece é que quando a gente vai erradicando as doenças, as pessoas vão ficando mais tranquilas, né? Então, por exemplo, a gente estava muitos anos sem caso de sarampo, sem caso de pólio, e aí as pessoas não vacinam, essas doenças voltam e aí dissemina, né? Por isso que a gente fala sempre da vacinação em rebanho, essa vacinação que a gente faz com o recém-nascido do coqueluche, a gente fala da vacinação em casulo. Então, a criança não está vacinada, mas as pessoas ao redor dela estão vacinadas. Então, a gente vê que isso tem essa queda de adesão, existe essa política anti-vacina de pessoas que não querem vacinar seus filhos e tudo mais ao redor do mundo, infelizmente. E nós, Brasil, nós temos que ter orgulho, porque a gente tem um calendário vacinal do Ministério da Saúde público gigante, que tem muitas vacinas aqui que não são dadas em outros países, e a gente consegue vacinar essas crianças no posto de saúde mais próximo, né? Então, é muito preocupante mesmo isso, não só com a coqueluche, mas com as outras doenças também. Pois é, doutora, acho que a gente tem um tempinho para mais uma rápida resposta. Eu queria abordar o seguinte dado, que também, segundo o Ministério da Saúde, de 2029 a 2019, aliás, né, até 2024, os casos registrados, a maioria deles, 52% dos casos, foram registrados em menores de 1 ano e meio. Pois bem, é a grande população ali que sofre com isso. Mas eu queria entender também a questão dos adultos ao mesmo tempo. Os adultos têm que reforçar essa vacinação ao longo do tempo. É um tempo de 10 em 10 anos, de 20 em 20? Qual é o prazo exatamente para as pessoas em casa identificarem, né? Poxa, tomei essa vacina há 10 anos, tenho agora que reforçar? Ou não, preciso esperar mais um pouco? Explica para a gente, por favor. É interessante que você falou do dado de 2019, que a gente viu que veio a pandemia aí depois, né? E durante essa pandemia, durante muitos anos, as pessoas realmente tinham medo de levar aos postos de saúde, elas deixaram de frequentar os postos. Nós também tivemos a falha no abastecimento dos postos, né? Diminuição da chegada das vacinas nos postos. Então, teve essa pandemia que bagunçou aí, então, vamos lá, as crianças de 4, 5 anos foram prejudicadas, né, desse calendário de vacinação. Então, eu acho que por isso aumentaram os números também nessa faixa que você falou depois de 2019. Em relação à vacina do adulto, no SUS, a gente tem a vacinação até os 4 anos, e depois ela é liberada para profissionais de saúde e gestantes, tá bom? Mas se o adulto ele quiser tomar, ele pode tomar, mas ele tem que procurar a rede particular, tá bom? Que é a tríplice do adulto. Então, a gente recomenda nos casos de pais, avós, que forem cuidar dessas crianças tomar. Então, a gente não indica todo mundo vacinar, né, a cada 10 anos, porque quem já tomou vacina, para o adulto é muito tranquilo os sintomas, né? Uma tossezinha, um resfriado, às vezes a gente nem sabe que é a coqueluche. Então, quando você tem o contato com esses bebês menores de 1 ano, de 2 anos, aí sim a gente indica a vacinação, mas aí o adulto ele tem que procurar na rede particular. Agora, profissionais de saúde, e esse ano, quem trabalha em berçários, creches, tem acesso no posto de saúde para vacinar. Perfeito. Doutora Patrícia Maranhão, terrível, muito obrigado pela participação aqui, pelo esclarecimento que é tão importante para todas as famílias, aliás, né? Não só aquelas que já têm filhos, mas aquelas que também têm crianças na família. Muito obrigado, doutora. Exato, obrigada.